Bom dia, Pai do Senhor. Que vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 20 de janeiro de 2025, domingo. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Apresento o lar, a família, o ministério, chamar, todos sem confiar na minha pessoa, irmão da sua camunai, apresento também, Pai, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, guardando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor já está em José interpreta o sonho de Faraó, tá bom? Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Meu Deus, meu pai, desculpa. Essa é a tua santa e preciosa palavra. Nessa hora, no momento, João 3,5, eu te peço que eu diminua. Senhor Deus, que o Senhor cresça e apareça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações e que o missionário Nadira Albano suma e desapareça, que o Senhor apareça. Porque o intuito desse canal é que a Trindade apareça, que o Pai, que o Filho e que o Espírito de Deus apareça e que a sua palavra seja ministrada. Amém? Então, diz assim, como é que se diz, gente? Diz bem assim. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Olha só que lindo. E ele estava em pé junto ao rio Nilo. E quando saíram do rio, sete vacas belas e gordas que começaram a pastar entre o junco. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras à beira do rio Nilo. Então, igreja, se passaram-se 2 anos, né? De quando José Haramandasu de Comanai havia, né, revelado ali, né, o sonho interpretado o sonho do copeiro, né? Então, e ele não se lembrou de José, tá? Então, a gente vê que não é porque José falou, lembra de mim, que ele ia chegar lá e lembrar. Não. Tinha um tempo determinado por Deus, na minha e na sua vida também, tá? Muitas vezes eu costumo dizer por mim, falar, ai Senhor, as pessoas não lembram de mim para pregar, para fazer isso. Deus fala, Nadia, descansa. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não é fácil? Não. Né? Ainda mais a gente que gosta de fazer a obra, que tem chamado, que faz a obra com amor, que prega, que vai, né? Mas aí Deus, ele simplesmente faz as pessoas esquecer da gente. E isso é ruim? Em partes, na carne porque a gente fica pensando, nossa Senhor, eu prego, eu oro, eu visito, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu tô em falta com as irmãs com visita ainda, viu, igreja? Né? Em atendimento também, psicológico e tudo. Mas às vezes as pessoas esquecem, né? Tinha um tempo que eu ficava agoniada, agora tô só deleitando no Senhor, né? Só no tempo da palavra mesmo. Então a gente vê que esse esquecimento, né? Foi o próprio Deus, né? Fazendo com que ele se esquecesse, para não dizer assim, o copeiro lembrou de mim e Deus me honrou. Não. Deus, ele não tem isso para você, tá? Quem vai lembrar de você é Deus no tempo certo e ele vai honrar você. E aí, a gente vê, né, que diz assim, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Então, ele teve sonhos, bem dizer que parecido, tá? 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, depois ele teve o sonho com 7 espigas, né, grandes e graúdas, depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento, né, as espigas mirradas engoliram 7 espigas graúdas cheias, então o faraó acordou do sonho, então as pequenas, né, as mirradinhas comeram as que estavam cheias. Então a gente vê que é um sonho que perturba, né? Por quê? Porque ressequida pelo vento, né? Então assim, ali aquele lado ali é muito seco, soprando o deserto, mostrava que esse deserto, né, ia trazer uma dificuldade mais para frente, né? No fim de algum tempo. E aí a gente vê que ele diz assim, pela manhã
Perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretar. Ninguém conseguiu interpretar. Por quê? Porque era para José, tá? Isso aqui era para José. Então o chefe do copeiro disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Ou eu faltei com José, né? Reconhecer, né? Hoje eu me lembro de minha falta. Certa vez o faraó ficou irado. Muito interessante essa parte aqui, ó. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro da minha falta. Vamos continuar. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe do padeiro na casa do capitão. Certa noite cada um de nós teve um sonho. Cada sonho, tá? Sonho. Tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele o nosso sonho e ele interpretou. Então, né, aqui ele lembra-se de José, né? Quando José fala assim, lembra-se de mim, né? Ele não lembrou, né? Por quê? Porque não era o tempo de Deus, Amanda Suri me decomanai, né? Então, quando José chega, né? A ele diz assim, lembre-se, quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim, tá? Então, José não lembrou, mas foi porque, aliás, o copeiro não lembrou de José, né? Por quê? Porque, né? Era Deus que ia fazer ele lembrar, no tempo dele, tá? Então, na minha vida e na sua não é diferente, tá? Então, que eu tô escrevendo. Então, a gente vê que aí o copeiro se lembra de José, mas não foi no tempo de José, né? Foi no tempo de Deus, 2 anos depois, tá? E aí ele começa a relatar o ocorrido para Faraó, né? Ele começa a relatar o ocorrido para Faraó, né? E aí ele diz assim, né? Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E José era o que é conhecido como servo, tá? Porque ele servia, um jovem hebreu que servia, tá? Ele serviu o chefe da guarda, ele serviu Potifar. Ele irá servir também, né? O faraó futuramente, né? Dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos disse. Eu fui restituído à minha posição e o outro foi morto. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço depois de se barbear e trocar de roupa. Apresentou-se ao faraó. Então, vai buscar esse moço, né? Porque eu tô perturbado, né? Os magos não sabem, os sacerdotes não sabem. Ninguém tinha conhecimento. Eles tinham ocultismo, mas eles não tinham conhecimento para revelar os sonhos de Deus. Aramanda Suri me decomanai, né? Porque os sonhos de Deus é só o próprio Deus que revela, né? Então tudo aconteceu com José, conforme ele havia falado para o copeiro, mas só que no tempo de Deus, tá bom? E aí, quando o faraó manda chamar José, né? Ele efetua a sua soltura do cárcere ali, né? Aí ele barbeia, os egípcios barbeia ele, deixa ele bem com a aparência boa, né? E leva para Faraó, né? Então, a gente vê que acontece o quê? O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretar. Então, ele conta o sonho, né? Ele conta o sonho. Conta o sonho, né? E respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó a resposta. Deus, honra a Deus, né? Sempre temos que honrar o segredo e honrar a Deus. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre nós. Depois saíram outras 7 chiquíticas, muito feias e magras,
Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e as feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, detalhe, não parecia que tivessem feito, pois continuava tão magra como antes. Então, assim, é um sonho de quê? De miséria, né? Mostrando a miséria, né? Elas comeram e continuavam magras. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias de boas, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicar. Olha, ele contou quem? Aos magos. Magos não é servo de Deus, tá? Magos não servem a Deus, né? Magos, eles são ocultistas, né? Então, o que acontece? Vamos no 25. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó que teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras é as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste. São 7 anos, que serão 7 anos de fome. Olha, que coisa linda, igreja. Então, você vê, Deus, ele revelou para quem? Para José o mistério dele, né? Então, o faraó manda chamar José, né? E aí ele honra a Deus. Me chama muita atenção, porque José honra a Deus, né? Acho muito engraçado. Ah, o princípio da honra, mas a gente tem que honrar. Não, é Deus. José, ele honra a Deus, tá? Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável, né? Então, esses 7 anos de fome, esse período longo aí, né? Quer dizer que o Egito, ele ia passar, assim, por uma situação de dificuldade, tá bom? E não ia ser fácil, tá? Essa fome aí, ela, né, durou muito tempo. E não foi fácil, igreja. Vamos lá, continuar. E aí, ele diz assim, no 28. Exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo tempo de fartura será esquecido. Ó, todo tempo de fartura será esquecido, né? Por causa da fome. A fome vai arruinar a terra, né? 7 anos de muita fartura. Então, Deus mostrando, interpretou ali, né, o oculto para José. Enquanto os magos, o ocultista não conseguia, porque a igreja tem coisas que Deus, ele quer revelar, ele vai revelar para mim, para você, né? Porque ele quer, né? A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrada na terra, né? Então, ele mostrando isso, né? Que não será lembrada. Deus, ele revela sonhos em igreja, sabe? Muitas vezes, né? Porque ele quer. E aí diz assim, o sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que apressa em realizá-lo. Quem vai realizar? Deus, né? Quem quer realizar? Deus. Para mostrar o seu poder, tá? Deus que apressa em realizar. Procure agora o faraó, um homem. Olha só. José, a humildade de José, né? Então, ele vai assim numa humildade. Igreja, o ser humano, o servo de Deus, ele tem que ser humilde, né? Então, quando ele fala assim, Deus, a mensagem, o objetivo é falar direto, né? Deus diz direto, a mandação de diretamente assim, assim, assado. Vai acontecer assim. Já era, faraó, não tem muito o que correr, né? Aí ele vem no 33 e diz assim, porque agora, ó faraó, um homem criterioso, sábio, e coloque-o no comando. Procure agora, ó faraó, um homem criterioso, sábio, e coloque no comando da terra do Egito.
O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que sob o controle do faraó serão armazenados na cidade. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela... Gente, olha que coisa linda. Isso aqui não é o próprio Deus, né? É o próprio Deus, tá? Usando a boca de José, tá? Deus usando a boca de José, né? Para dar a estratégia para o faraó. É muito lindo, tá bom, igreja? Né? A estratégia de José, né? Deus dá uma estratégia a José. Então, isso é muito lindo. Então, diz no 37, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? A gente vai conseguir achar alguém? Como José? Né? Então, mas me chama muita atenção e fala assim, o plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem a quem está o Espírito Divino? Ele conseguiu reconhecer que José era diferente, tá? Né? Que o Espírito de Deus estava sobre ele, né? E aí, no 39, disse, pois o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Então, o que revelou? Foi Deus, tá? Então, reconhece, né? O faraó reconhece o Deus, né? De José, tá? Então, assim, é algo tremendo, igreja. Deus honrou José de uma maneira única, tá? E dando a interpretação do sonho, mostrando que Deus era com ele, tá bom? Deus era com José. Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. E aí, você terá o comando de todo o meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao trono serei maior que você. Então aqui, cara, Deus honra José. Quem honrou foi Deus, tá? Então, gente, isso é tremendo, né? E Faraó prosseguiu, entrega a você agora mesmo o comando de toda essa terra do Egito, comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo seu anel selho, colocou no dedo de José, dando honra a José, né? Então, igreja, você vê, né? Que surpresa para José. Valeu a pena tudo que José viveu? A renúncia, né? Deus estava mostrando que era com ele. Mandou vestir-lhe um fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real. Olha quanta honra, né? Também o fez subir em sua carruagem real. À frente, os auratos iam cantando, abre o caminho, assim que José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E disse ainda, honra, né? José é honrado. No 44, disse ainda o faraó, José, eu sou o faraó, mas sem sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zefanete Penei, lhe deu por mulher Zanete, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha quantos anos? 30 anos, tá? Então, igreja, a gente vê ali que Deus honra José de uma maneira extraordinária, né? Ele é honrado, igreja, até carruagem. Então, assim, Aramanda Sudecomanai, né? Até carruagem real levou José, tá? Então, Aramanda Sudecomanai, a gente vê aqui no 44, disse ainda Faraó, e disse ainda o Faraó a José, eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito.
Então, é tremendo. E o faraó deu a José o nome de Jafenete, né? Que eles eram tipo místico, ocultista. Então, assim, ele tinha essa cultura de mudar o nome das pessoas. E José tinha o quê, né? Desculpa. José, né? Ele tinha aqui 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente de 7 anos, né, de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Abundância, bênção. Fartura. Fartura, né? Ó, assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além, né? Porque José tinha a bênção de Abraão, né? Antes dos anos da fome, a Zanete, filha de Potifar, a sacerdote On, deu a José 2 filhos, né? O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento, toda a casa do meu pai. O segundo filho chamou Efraim, né? Dizendo: Deus me fez prosperar na terra do sofrimento, né? Então, ele sempre tinha, né, esse negócio de nome, né, pros filhos, né? E você lembra que quando o irmão mais novo de José nasceu, Benjamim, a mãe dele colocou Bonani, porque ela estaria morrendo, né? Aí Jacó foi lá e mudou para Benjamim, que ia ficar o nome de peso sobre a vida do menino, né? Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito e começaram os 7 anos de fome. Como José tinha predito, houve fome em toda a terra. A fome foi grande, né? Mas em todo o Egito havia alimento, né? Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo chamou o faraó chamou o faraó por comida, né? Peraí, desculpa. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou, né? A faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser, né? Autoridade, José tinha autoridade. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios. Então ele começou, né, a vender, pois a fome se agravava em todo o Egito. De toda a terra vinha gente do Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava, né? José virou um comerciante, tá? Então, igreja, a gente vê que aqui, né, os sonhos de José começou a se realizar, porque, igreja, aonde que José pensaria que ele ia andar de carruagem igual, né? A gente vê aqui que ele andou, né, no 43, né? No 41, 43 diz assim: também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Então, igreja, José não esperava, né? Essa honra toda, né? Depois de tudo que ele passou, mas Deus tinha a honra. E o que a gente entende também? Aramanda Sude Comaré, né? Para terminar aqui, fechar esse capítulo. A gente sabe dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. E José, ele era o filho que tanto Jacó esperava, né, ter com Raquel. Então ele é o primogênito, bem dizer assim, do amor, né? Apesar que tinha outros com Lia, mas o filho que ele amava de verdade era esse. Então ele tinha um particular com José, ele tinha algo diferente, né? Então José é aquele quem, posso dizer assim, que continua a bênção abraânica, tá? Que aí começa a bênção abraânica. Depois a gente vê que, né, todo o sofrimento do povo do Egito, mas José ali, a gente vê que Deus era com José, porque ele estava no cárcere, Deus era com ele. Os irmãos deles venderam,
tá? E aí Potifar reconheceu que Deus era com ele. Depois o carcereiro reconheceu que Deus era com ele. Aí depois Faraó reconheceu que Deus era com José, né? Então assim, as pessoas, né, no tempo de Deus é reconhecer que Deus é com você, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz.